Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje nós recebemos aqui o urologista Francisco Disnaldo, que eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar sobre uma série de assuntos da urologia. Hoje, quando se fala da parte de urologia e da saúde do homem, doutor Francisco, ainda é um tabu, o homem procura pouco cuidar da sua saúde, cuidar dos seus órgãos genitais, por exemplo? Um prazer meu voltar a casa, eu já estive por aqui, fui entrevistado pelo Valdemir e é um prazer grande voltar aqui. Olha, ainda é complicado, né? A gente sabe que as mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens e isso se deve a cuidados. Os homens ainda se acham muito fortes, acham que não adoecem, né? Isso acontece comigo, eu acho que acontece com você, eu não sei, é um conceito que a gente tem e que, muito lentamente, a gente está tentando mudar isso. Certo. Quando você falou aí sobre saúde masculina, é interessante, eu vou me prolongar um pouquinho. Como o homem sempre foi meio abandonado, vamos dizer assim, pela medicina, e não havia um especialista específico, a urologia começou a tomar conta do homem. Hoje, nós somos orientados pela Sociedade Brasileira de Urologia, nos trabalhos, nos congressos, na própria formação hoje do urologista, a não só cuidar da parte genital, mas a gente investigar o homem de uma forma geral. E percebendo a necessidade de uma avaliação de um outro especialista, claro, encaminhar para outro especialista. Mas, como homem, assim, o médico que talvez o cardiologista, mas o urologista ele frequenta um pouquinho mais do que outras especialidades, então a gente ficou mais ou menos responsabilizado por essa parte, pela necessidade de não se restringir só ao aparelho genital. O homem que chega à urologia, é claro que é importante ressaltar que a urologia não cuida só do homem, né? Cuida da mulher também, mas o homem que chega à urologia, ele vence tabus de alguma maneira, ele chega com muitas dúvidas ou ele já chega para sanar, para tentar curar algum tipo de problema que ele identificou? Acontece de tudo. Primeiro, é bom a gente deixar claro que o urologista ele atende desde a criança até o homem idoso, né? Atende mulheres também, né? A gente trata o aparelho urinário, a mulher tem um aparelho urinário, então a gente trata o aparelho urinário de ambos os sexos. Agora, tem homens hoje que vão tirar dúvidas, como você questionou, tem homens que vão se tratar, boa parte deles, inclusive, vai já para se tratar, e uma parcela vai fazer exame profilático, vai investigar, ver se está tudo bem. Mas, sem dúvida nenhuma, a maioria ainda vai para tratamento, ou seja, quando a coisa já aconteceu, né? A gente tem que informar o nosso telespectador, muitas vezes desconhece a amplitude dos trabalhos do urologista. Em que o urologista hoje se dedica em termos de saúde? Tá. A urologia é uma das especialidades mais amplas da medicina. A urologia trata os problemas do aparelho urinário masculino e feminino, isso é rim, ureter, bexiga, uretra, e trata do aparelho genital masculino, não do feminino. O genital é com a ginecologista, né? Então trata do aparelho genital masculino. Mas, como eu disse antes, trata tanto da criança quanto do adolescente, como do idoso. A urologia trata, para você ter uma ideia, desde as doenças do rim, como eu falei, da bexiga, da próstata, do pênis, dos testículos, trata a infertilidade, trata as doenças sexualmente transmissíveis, trata as doenças do sexo, entendeu? Então, é realmente uma especialidade muito ampla. Quando se chega a uma dúvida, exemplo, chega mês de outubro, novembro, na verdade. Novembro né? azul. Novembro azul, você tem a discussão sobre o câncer de próstata. Isso. Quando se fala nisso, você sempre ouve uma série de situações. Vá no urologista, vá no proctologista, quando a outra doença urinária também tem o nefrologista. Como é que essas áreas se combinam? Tá. Existe realmente uma grande confusão. Eu, por exemplo, no meu consultório eu recebo de vez em quando pacientes que têm uma fissura anal, uma hemorroida,
e procura o urologista, isso não cabe ao urologista. Essas são doenças tratadas pelo proctologista. O proctologista trata as doenças do intestino grosso e do ânus, do reto e do ânus. Então, mas algumas pessoas confundem. Natural, porque, por exemplo, a gente conversa com os proctologistas e eles dizem que alguns homens procuram os proctologistas querendo avaliar próstata. Por quê? Porque como o exame é feito pelo toque retal, então as pessoas confundem, acham que isso é com o proctologista, entendeu? Realmente existe essa dúvida. Em relação ao nefrologista, nós tratamos, o urologista trata as doenças cirúrgicas do trato urinário. Então, cálculo renal, as alterações na anatomia, as doenças, os tumores de um modo geral. Então, as doenças cirúrgicas são tratadas pelo urologista. As doenças clínicas, a insuficiência renal e outras, são tratadas, a hipertensão de origem renal, a insuficiência renal, são tratadas pelo nefrologista. E existem algumas doenças que ambos tratam, como, por exemplo, a infecção urinária, quando é localizada no rim, entendeu? Então, assim, é por isso que há um entrelaçamento entre essas especialidades e há uma certa confusão. É natural que exista. Mas aí, o profissional que recebe e percebe que é para outra especialidade, faz o devido encaminhamento. Aproveitando que a gente está falando sobre a questão da próstata, sobre a questão do sistema, câncer de próstata hoje ainda é um desafio trazido pelos profissionais, pela sociedade médica, para que se diminua o número de casos ou para se curar mais do que atualmente é feito? Veja só, o câncer, eu vou lhe dar uns números para você perceber a dimensão do problema e perceber como uma coisa é grave. E tem melhorado, mas tem melhorado. Nos anos 80, assim, as pessoas começaram a viver mais no século passado, né? Mas a partir dos anos 80, essa longevidade aumentou exponencialmente. E à medida que os homens foram ficando mais velhos, a próstata foi matando o homem no mundo inteiro. A próstata é um órgão que não vale nada dentro da gente. Ela está ligada ao sistema reprodutor, então ela é importante na reprodução. Mas veja, se a pessoa tirar uma próstata e quiser fazer um filho, através de inseminação, ele pode fazer. Então, assim, a próstata é realmente um órgão que... A função dela seria algo como um lubrificante, alguma coisa nesse sentido, não? Ela produz um líquido que transporta e protege os espermatozoides. E ela também é uma bomba, né, na ejaculação, que funciona na ejaculação com toda a musculatura do períneo. Então, ela tem uma função importante. Mas, como eu disse a você, sem a próstata, hoje, com a ciência, a gente pode reproduzir, né? Pode inseminar e pode reproduzir. Pois bem, mas aí, esse órgão, e ele é muito pequeno. Uma próstata tem 3,5 centímetros. Veja que olha, o rim é um órgão pequeno, mas o rim tem 150 centímetros, certo? A próstata tem 3,5 centímetros. Então veja que, desculpe, viu? 150 centímetros, eu estava fazendo um cálculo de 1,5 metro. Tem 12 centímetros o rim, certo, que é um órgão pequeno, desculpe, são 150 gramas, certo, mais ou menos. A próstata pesa 20 gramas, veja, e o rim é considerado um órgão pequeno. Então, um órgão pequenininho, um órgão insignificante, e é um órgão assim, como eu acabei de dizer, que não é fundamental. Mas esse órgão começou a matar gente no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, nos anos 80, de cada 10 homens que apareciam com câncer da próstata, 8 morriam por causa da doença. Era uma coisa muito séria. E aí a medicina achou que precisava fazer alguma coisa para tentar diminuir esse desastre. Ficou estabelecido com a descoberta do PSA que os homens deveriam fazer um toque e um PSA, um completa o outro, um não dispensa o outro. Então, toque um PSA uma vez por ano, para ver se a gente conseguia diagnosticar mais cedo e assim tratar a contento a doença. O que é que aconteceu 37 anos depois, ou seja, hoje? Hoje, de cada 10 homens que têm diagnóstico de câncer da próstata, certo? Que frequentam o médico, 9 se salvam da doença. Então, é uma mudança completa no gráfico de comportamento, né? Então, veja, saiu de 8 negativos para 8 positivos.
E a gente, aqui em Maceió, eu converso com os colegas, a gente opera muito, mas muito câncer de próstata, sabe? E assim como os meus colegas, a gente sabe que muito poucos homens, muito poucos deles vão morrer por causa da doença. É aqueles que chegaram, infelizmente, num estadio mais avançado e que aí realmente, porque o câncer de próstata tem um segredo, ele é completamente curável quando ele está restrito à próstata. Agora, ele saiu da próstata, diferente de outros cânceres, ele saiu da próstata, o câncer de próstata não tem cura. Por quê? Porque é uma doença resistente à rádio e à quimioterapia. Tem controle, o paciente vive um pouco mais, a gente consegue até prolongar a vida desses pacientes, mas cura não tem. Entendeu? Mas se sabe o porquê ele é um câncer mais resistente à rádio e à quimio? Não existe uma razão, assim, o porquê disso, né? Não existe. Você não consegue explicar porquê. A gente sabe que ele é. Mas se poderia chamar isso de metástase? A metástase é quando a doença saiu do órgão que ela surgiu e já se manifestou em outros órgãos, né? Então, assim, quando o câncer de próstata metastiza, ele, infelizmente, não tem cura. Daí a necessidade de fazer o exame e ter diagnóstico precoce, né? Nestes casos, o tratamento é extirpar a próstata completamente? Em que, No sentido de um câncer identificado. Identificou-se que tem câncer de próstata. Retira-se completamente a próstata? não só a próstata, como órgãos vizinhos que estão colados a ela e como aquele tecido em volta da próstata. É preciso fazer uma limpeza em toda a área, né? Porque você pode deixar tecido contaminado. Então, existem basicamente 3 tratamentos para o câncer da próstata. A cirurgia, que na nossa avaliação, na avaliação do cirurgião, parece ser a mais eficaz. Existe a radioterapia. E existe um outro um outro tratamento que se chama braquiterapia. A braquiterapia é quando a gente não, é um tipo de radioterapia, quando é implantada sementes de iodo radioativo dentro da próstata. Aquela semente age durante o tempo, depois ela deixa de funcionar o tempo suficiente para destruir a doença. Mas tem alguns trabalhos que mostram assim, que a cirurgia parece ser mais efetiva, de que a radioterapia externa é melhor do que a braquiterapia, talvez um pouquinho menos eficiente que a cirurgia, e a braquiterapia que mostram os trabalhos, os segmentos, né, a longo prazo, a braquiterapia também é a menos eficaz. Eu lembro sempre, quando o Maluf teve câncer na próstata, lá em São Paulo, aquele que era presidente do PMDB, meu Deus, não era o Covas, ele foi governador de São Paulo também. O Orestes Quercia? O Orestes Quercia teve câncer de próstata. O Maluf tirou a próstata. O Quercia fez rádio. O Quercia morreu em consequência do câncer da próstata. Esse é um exemplo. É claro, pode ser que exista a situação inversa, sim, mas eu me lembro muito desse caso e o Maluf está vivo até hoje. Tem uma outra vantagem em você tirar a próstata, que se você precisar de radioterapia depois, isso pode ser feito. Agora, você fazer radioterapia e depois tirar a próstata se a rádio não funcionar, isso complica muito, a gente chama de prostatectomia de resgate. É muito difícil tecnicamente e as sequelas podem ser muito sérias, entendeu? Existe algum perigo de uma retirada da próstata causar qualquer modificação na sua atividade sexual? Existe. 50% dos homens, mais ou menos isso, é entre 30 e 50. Por que é entre 30 e 50? Porque existe a idade, existem outras doenças concomitantes, entendeu? Então, assim, entre 30% e 50% dos pacientes que se submetem à prostatectomia radical para tratar o câncer da próstata ficam com impotência sexual. Por quê? Bom, é porque isso assim, depende de vários fatores. Depende da idade do paciente. Muitos já têm algum grau de dificuldade antes da cirurgia. Você muda a inervação,
você muda, dependendo do quanto a doença é extensa, você tem que mexer em muita coisa, em inervação, em vasos, entendeu? Então, ninguém pode garantir que você vai para uma cirurgia dessa e vai sair com a sua potência normal. Esse risco é alto, é 50%. Agora, é claro, se o paciente é mais jovem, se ele não tem doenças ao lado do câncer da próstata, por exemplo, se ele não é diabético, se ele não é hipertenso, se ele não tem doença neurológica, as chances dele continuar potente são maiores. Não, por favor. Outra coisa que vai acontecer com 100% dos pacientes, é mesmo aqueles que continuam potentes, eles vão deixar de ejacular. Ou seja, eles têm orgasmo, mas é o que a gente chama de orgasmo seco. Ou seja, não sai mais esperma. Não. Nesse sentido. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente traz mais explicações, inclusive sobre o câncer de próstata.